Pessoal, tudo certo com vocês? Beleza? Como é que vocês estão? Pessoal, no vídeo de hoje no YouTube, eu quero trazer para vocês um comentário sobre essas decisões do STF que a gente teve essa semana, tá? Seja da anulação das condenações do Marcelo Odebrecht, bem como a extinção da pena do José Dirceu, ex-ministro do governo Lula. Então vamos lá. Pessoal, tratando primeiro do Marcelo Odebrecht, aqui existem duas situações, tá? Que eu quero colocar bem para vocês, que é o que eu quero trazer no meu canal aqui agora. É a questão da justiça e a questão do processo penal. Que eu, como advogado, vou falar bem a questão jurídica também, mas linkando essa questão da justiça e da política, tá? Então, pessoal, vamos lá. No caso do Marcelo Odebrecht, o que os advogados alegaram? Eles alegaram, pessoal, que houve um conluio do Ministério Público junto com quem julga, que é o juiz. No caso, o juiz Sérgio Moro, tá certo? Falando da parcialidade do juiz, que houve uma participação entre eles para poder condenar o Marcelo. Tá? Quer dizer, uma força conjunta e facilitação do juiz com a acusação para poder prejudicar a defesa e a inocência do Marcelo Odebrecht. Foi isso que a defesa falou, certo? Então, pessoal, ele foi condenado em todas as instâncias e chegou no STF. E quem deu essa decisão, pessoal, que anulou essas condenações dele, foi o ministro Dias Toffoli. E qual que é o fundamento? Exatamente o fundamento dos advogados. A parcialidade do juiz Sérgio Moro, a parcialidade da operação, tá? Que prejudicou todo ali um processo. Tá? Isso foi o que o ministro também pautou como fundamentação da sua decisão. Tá? Porém, pessoal, olhando agora lá da justiça, tá? O que a gente vê? Foi justo? É justo uma pessoa igual o Marcelo Odebrecht não ser punido? Pessoal, não é justo. Por quê? Eu vou colocar um vídeo agora para vocês verem que ele assume os delitos, num depoimento para o juiz Sérgio Moro, se eu não me engano. Ele assume os delitos, ele assume que passou 300 milhões para vários políticos que eles tinham marcado numa agenda. Então, assim, pessoal, o crime ele cometeu. Não, vamos ver o vídeo agora que eu vou colocar aí. Vai lá. 2015, os meus principais interlocutores para tratar todos os temas relativos que eu tratava junto ao PT no governo federal eram Guido Mantega, Palocci em primeiro lugar, depois Guido Mantega. Dentro dessa relação, eu disponibilizava, quer dizer, negociava com eles valores no processo mais ou menos acumulado, que ao longo de 2008, entre 2008 e 2015, acabou sendo um montante que eu acabei disponibilizando para eles ao redor de 300 milhões de reais. Desses 300 milhões de reais, e aí eu elaboro um pouco mais à frente no outro relato, teve dois momentos onde houve pedidos de contrapartida específica para dois pleitos. Tá? O resto entrava dentro de uma relação ampla, onde simplesmente ia se negociando valores em função de uma agenda grande que a gente tinha com eles, uma expectativa que existia da parte deles, e com esses valores que eram disponibilizados, eles acabavam sendo usados por orientação de Palocci seguido para fins diversos, aí desde doação oficial para campanhas políticas, isso aí principalmente das campanhas presidenciais de 2010 e 2014, para doações de Caixa 2, tanto de campanhas presidenciais, como municipais, como foi o caso do Haddad, e também até para pagamentos de Caixa 2 de campanhas do exterior que interessavam, por alguma razão, ao PT, o governo federal, apoiar. Pagamentos diversos, quer dizer, desde questões do Instituto Lula, que eu vou elaborar um pouco mais na frente, e também coisas como apoio a revistas, ou seja, diversos tipos de pagamentos por solicitação e autorização do Guido e do Palocci. Então, pessoal, analisando esse vídeo, a gente vê que houve sim corrupção, tem culpa, são criminosos, porém, olhando o lado do processo penal, infelizmente, minha opinião, a Lava Jato teve equívocos. Infelizmente teve no processo penal, pessoal. Aqui a gente está separando as coisas. No processo penal, realmente a Lava Jato
teve equívocos. E um desses foi essa participação do juiz junto com a acusação o tempo todo, entendeu? Conversando. Depois teve aquele Intercept Brasil, que liberou conversas do Sérgio Moro junto com o Delaiol, que era o procurador Lava Jato. Então, assim, pessoal, teve problema. E isso prejudicou. Por quê? Porque agora corruptos, igual Marcelo Odebrecht, são não inocentados, mas têm as suas condenações anuladas, tá? E agora bate justamente nisso. O que a mídia vai trazer para a gente? Vai trazer que ele foi absolvido, que ele foi inocentado. E não foi, pessoal. Foi anulado. Quer dizer, ele fez, mas não valeu, tá? Infelizmente é isso. O direito brasileiro, o direito processual penal brasileiro é isso. Infelizmente ele fez, mas não valeu, tá? E assim, minha opinião, a Lava Jato teve equívocos realmente, e um desses foi isso. Teve esse conluio, teve mesmo realmente uma força-tarefa ali para poder condenar as pessoas. Porém, pessoal, é totalmente do lado da justiça mesmo, a do político e da justiça, a gente sabe que não foi justo. É só olhar o depoimento dele, ele foi culpado. Tá? Daí uma pessoa que não entende fala, meu Deus do céu, mas como é que um cara desse ele vai ficar sem ter punição? Vai, porque infelizmente o nosso direito processual penal diz isso. E infelizmente o ministro Dias Toffoli ele tem fundamento sim para poder anular essas condenações, tá certo, pessoal? Mas minha opinião sobre isso é super injusto, tá? Um cara igual o Marcelo Odebrecht sair impune do que cometeu, porém foi anulado com fundamento. Por quê? Porque perante o processo penal, realmente teve brechas ali para a gente evidenciar sim a parcialidade. Esse conluio realmente, igual dizem os advogados do Marcelo. Então, infelizmente, pessoal, os corruptos acabam sendo beneficiados por alguns erros que teve na Operação Lava Jato, tá? Agora, pessoal, na segunda parte do meu vídeo, eu vou falar sobre o José Dirceu, ex-ministro do governo Lula, enfim, tal. Pessoal, o que aconteceu com ele foi diferente do Marcelo. Aqui houve a prescrição de um crime lá de 2009, tá? Que envolvia corrupção passiva, corrupção ativa, enfim, ele estava sendo denunciado por vários crimes. E ele, pessoal, aqui em 2017 a defesa alegava que havia tido a prescrição, tá? E foi isso, foi sendo levado e chegou no STF. O que a gente sabe que acontece? Eles vão ter esse olhar político também sobre a coisa, porque está tendo, tá? E aí os ministros decidiram pela prescrição do crime. Então quer dizer o seguinte, pessoal, aqui não anula, aqui extinguiu a pena, tá? Aqui extinguiu o crime, tá? Na verdade, não a pena, desculpe. Aqui extinguiu esse crime, porque ele está prescrito, tá? Então aqui não vai ter penalidade, tá? Aqui houve a prescrição, foi o que os advogados alegaram lá em 2017, tá? E agora teve a decisão do STF. Alguns ministros, pelo que eu vi, foram contra e outros foram a favor, tá? Mas enfim, pessoal, no caso dele, chegou no STF e aconteceu isso, infelizmente, tá? Mas é uma falta de punição, né? E o STF sempre com esse olhar desse jeito. E infelizmente também a gente vai ver a mídia falando que ele foi inocentado, foi absolvido, tá? Aí no caso, na verdade, houve essa extinção da punibilidade que a gente fala no direito, que foi a prescrição, tá? Infelizmente aconteceu isso. Ele cometeu o crime? Provavelmente sim, pelo que a gente vê, pelo que a gente vê no noticiário, enfim, o que a gente viu na época, né? Porém, infelizmente, teve a extinção da punibilidade, tá? Então, pessoal, é isso. Aqui nesse vídeo eu trouxe muitas essas questões do lado da justiça e do lado do processo penal, tá? E aqui, pessoal, a gente pode ver bem como uma coisa depois ela acaba sendo diferente da outra, né? Porque o processo penal nem sempre ele é justo, mas ele sendo aplicado, pessoal, infelizmente tem essas brechas que a lei dá, né? Agora, foi justo, pessoal, no caso do Marcelo? No meu ver, não foi justo. Tinha que ser punido e continuar condenado. Porém, do lado do processo penal, teve fundamento sim o Dias Toffoli de ter decidido dessa maneira, em anular as condenações, porque infelizmente teve sim, se a gente analisar, esses erros da Operação Lava Jato, tá? No caso do José Dirceu, a gente vê bem que teve a questão da prescrição, realmente foi aplicada, e infelizmente foi um julgamento político, como está sendo de muitos outros processos dele lá dentro, tá? Aquela questão agora, o governo que a gente tem hoje é petista, o José Dirceu faz parte dessa esquerda
e está sendo beneficiado por isso também. Tá, pessoal? Porque teve ministros ali que foram contrários a essa prescrição, mas teve ministros que foram a favor e eles venceram. E mantiveram a questão da extinção da punibilidade do José Dirceu, que não vai ser punido por esse crime aí, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Das ilustrações que eu trouxe, do vídeo que eu trouxe, e cada vez mais eu vou trazer conteúdo dessa maneira, beleza? Pessoal, um forte abraço, Deus abençoe, valeu!